pessoal, você sabe o que é um laudo de inspeção preventiva? Queria te convidar hoje aqui no canal para a gente bater um papo sobre esse assunto tão importante na vida dos condomínios. É muito comum os síndicos chegarem para mim e perguntar: Fernando, fazer esse laudo de inspeção é obrigatório, é lei ou é opção? Ou é algo opcional, facultativo ao condomínio? A minha resposta para ele é a seguinte: usar cinto de segurança é lei ou é algo opcional, facultativo ao motorista? E meio que na maioria das vezes cai a ficha do cidadão. O laudo, pessoal, em muitas cidades do Brasil, ele é lei. Ele é conhecido em alguns lugares como lei de auto-vistoria. Por exemplo, existe legislação no Rio Grande do Sul, existe legislação em algumas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, a própria Rio de Janeiro, capital, que obriga o proprietário do imóvel, no caso o condomínio, os condôminos, a executarem leis de auto-vistoria. Em Recife, existe uma lei que foi precursora nisso aí. Infelizmente, por conta de uma tragédia, o desabamento do Areia Branca em 2004, onde foi diagnosticado um problema causador na fundação do prédio. Em 2006, o governador de Pernambuco sancionou uma lei que fala da obrigatoriedade de inspeções prediais em edifícios públicos e privados, inclusive com escavação da fundação, que foi o grande caso lá do Areia Branca. Depois do Areia Branca, depois do laudo, esse laudo do Areia Branca você encontra fácil na internet, tá? Botar lá, laudo desabamento Areia Branca, um laudo muito bem elaborado pelo CREA de Pernambuco. Fica claro que se tivesse existido uma inspeção preventiva, o prédio podia estar até hoje, isso foi em 2004, o prédio podia estar até hoje, 2017, em pé e com o devido reforço, numa situação melhor do que ele estava anteriormente. E essa consciência, até certo modo, que era óbvia, não caía a ficha e por isso se criou a legislação. Na boa prática da engenharia, o laudo preventivo ele existe desde sempre, mas a gente sabe que existem situações apenas quando vira legislação é que a gente começa a dar a devida atenção. A questão, por exemplo, do cinto de segurança é um grande exemplo disso aí, que mostra que era óbvio, estava lá, nosso carro tinha cinto, e quem é da minha idade, quem tem mais de 40, mais de 45 e aprendeu a dirigir no momento certo, sabe que não era comum naquela época se usar cinto, o que hoje nós consideramos todos um absurdo. Pois bem, em Pernambuco, por exemplo, existe essa legislação, porém ela foi sancionada, mas não foi regulamentada ainda para todos os tipos de edificação. De modo que eu me nego a vender um laudo técnico argumentando que é lei. Primeiro porque é complexo essa obrigatoriedade. O poder público não vai poder chegar para você e te multar e te exigir uma legislação, exceto se o seu prédio for de alvenaria resistente, chamado prédio tipo caixão, ele não vai poder te exigir esse laudo porque ela não foi regulamentada, apesar de estar sancionada. Porém, quando o debate é técnico, quando o debate é das vantagens desse laudo técnico, eu acho fundamental e eu acho muito importante essa conversa e é isso que a gente está conversando aqui. As vantagens desse laudo, pessoal, elas são relativamente óbvias. Em primeiro lugar, é prevenção. Como o nome já diz, o laudo de inspeção preventiva. Ou você detecta o problema antes dele acontecer, devido a uma não conformidade, ou, o que é mais comum, você detecta o problema em estágio inicial. É tão importante quanto detectar um câncer no estado inicial. A chance de cura é maior, o transtorno é menor, o custo é menor, a dor é menor, enquanto você detectar um problema de saúde antes. Eu me lembro que uma época que eu vivia com unha encravada e eu mancava. E não resolvia a unha encravada, não tinha tempo, trabalhava, era muito responsável, não poderia cuidar de uma coisa tão simples como essa. Com o passar do tempo, o meu tornozelo começou a doer. Com o passar do tempo, o meu joelho começou a doer. Com o passar do tempo, minha coluna começou a doer. E depois eu comecei a ter uma série de enxaquecas que, quando foram descobrir, era um problema na coluna. Ou seja, pessoal,
Via de regra, nas edificações, acontece isso. São problemas de grande degradação e com uma evolução em projeção geométrica. Então, se eu não fizer uma intervenção num determinado momento, eu vou gastar mais, vou ter mais transtorno, vou ter menor chance de sucesso, vou ter uma menor chance de um resultado estético interessante e vai interditar uma área, vai gerar alto custo e isso é absolutamente complicado. Então, a prevenção, como dizia minha avó e certamente dizia a tua avó, é melhor do que remediar. Em segundo lugar, pessoal, uma grande vantagem que eu vejo nesse laudo é que você vai ter um profissional habilitado, de preferência também qualificado. Um dia a gente pode começar a falar um pouco sobre isso, isso é muito importante, a diferença de habilitação e qualificação, que vai te dizer o que você precisa fazer no seu prédio. Ele vai te dar um raio-x do para-raio à fundação, do seu reservatório superior ao seu reservatório inferior, tudo o que precisa ser feito. Ele vai te dar um diagnóstico, ele vai te dar um raio-x indicando as conformidades e vai te dizer qual a gravidade daquilo e vai te propor uma ordem de execução de ação, vai te propor um plano de ação para aquilo ali. Você vai ter um responsável técnico que vai assinar e vai dizer, faça isso que vai dar certo. Vai ter um responsável técnico que vai assinar e vai dizer, você não tem risco, teu prédio não tem risco à estabilidade. Ou vai te dizer, faça isso porque senão ele pode entrar em risco. Você vai sair do campo do achismo. Você vai sair do campo das discussões de assembleia cujos interesses pessoais estão acima dos interesses comuns. Você vai ter alguém que vai lá assinar, vai ter uma ART, anotação de responsabilidade técnica, para você fazer isso. E vai te dar um laudo. O que basicamente tem esse laudo? Em primeiro lugar, a identificação dos problemas. Vai listar todos os teus problemas. Do ponto de vista estrutural, revestimento, fissura, infiltração, coberta, fachada, reservatórios, etc. Em segundo lugar, esse primeiro ponto, que é identificar os problemas, eu costumo dizer aos meus clientes que eles não vão ver grandes novidades. 80% do que está listado ali, eles já sabem. Não precisa ser engenheiro para saber que tem uma infiltração na garagem. Não precisa ser engenheiro para saber que tem um desplacamento na garagem. Mas o laudo não acaba aí. Você vai descobrir outros problemas, mas a grande maioria você já conhece. Mas aí o laudo ele vai fazer o quê? Identificar o problema e classificar o risco. Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, norma de inspeção do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, diz que um laudo pericial, que esse é um laudo pericial, precisa classificar o risco em 3 níveis: mínimo, regular ou crítico. A norma não fala isso, mas eu recomendo a você que vai contratar um laudo, que vai fazer um laudo, que justifique a sua classificação. Então você vai ter um engenheiro, alguém técnico que vai te dizer o problema é esse e o risco dele é esse, por causa disso, 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 disso. Então aí já começa a mudar bastante a história e já não é qualquer pessoa que vai identificar, já precisa ter uma certa expertise para isso. Mas o laudo ainda não acaba aí. O laudo, depois dessa classificação, é fundamental que na conclusão dele, ele te proponha as prioridades. Você vai atacar primeiro aqui, você vai atacar depois ali, depois acolá, assim, assado, assim e assado. Isso é fundamental. Tem coisas nas nossas edificações que parecem graves e são simples. Tem coisa que parece simples e é grave. E tem pontos do teu prédio e que aquela verdade de que o que os olhos não vê, o coração não sente, torna-se perigosa. Tem prédios que eu vou com 30 anos de construído que nenhum técnico, engenheiro, arquiteto, ninguém entendedor de estruturas, de durabilidade, de manutenção predial entrou no reservatório. Todo mundo que entrou no reservatório nessa história de 30 anos foi alguém que foi lá limpar. Uma aguinha, um hidrojato, limpou e foi embora. E de repente você tem ali uma degradação que vai evoluindo e pode te trazer algum problema. Por fim, além de identificar, além de classificar o risco, além de estabelecer a prioridade, é muito importante que esse laudo te diga o que fazer. A gente falou no vídeo anterior sobre termo de referência, é aquilo.
Tá? É você chegar no mercado não dizendo eu quero impermeabilizar e recuperar o meu reservatório. É você chegar no mercado dizendo eu quero impermeabilizar, recuperar o meu reservatório segundo esse termo de referência. De modo que a empresa A, B, C e D vai estar orçando a mesma situação. Quando eu faço o termo de referência e mando para a empresa orçar, significa dizer que aquela empresa que vai orçar não tem capacidade de dar uma solução técnica, eu preciso de um engenheiro, não se trata disso, absolutamente. Isso é um entendimento equivocado. Aí eu te convido a ver lá o nosso vídeo anterior que mostra os motivos da necessidade de um termo de referência. Tá? E o principal deles é você estar com uma proposta bastante equalizada. Quanto custa um laudo de inspeção preventiva? Existem variáveis, né? Tamanho do prédio, idade do prédio, tipo de revestimento, concepção construtiva do prédio, é claro, existe uma série de variáveis. Mas eu te diria que um prédio comum, o que é um prédio comum? É uma definição minha, tá? Um prédio comum, imobiliário, vertical, entre seus 10 e 20 pavimentos, com 2 ou 4 apartamentos por andar, um laudo desse, ele vai estar em torno de 6 a 10 salários mínimos. Caro? Pega essa conta, divide aí uma média a cada 5 anos. A legislação aqui, essa legislação que eu falei, de Pernambuco, ela diz que o prédio até completar 15 anos, ele deveria ser feito a cada 5 e depois de 15 ser feito a cada 3. Tá? Vamos pegar uma média aí, vamos pegar 4 anos. Pega esse valor, divide por 4, divide por 12 e chega no valor mensal que você vai pagar para isso. Isso é a chamada boa relação custo-benefício. Pessoal, não se esqueça, tem uma dúvida, tem uma pergunta, manda pra gente, tá aparecendo na tela, tá? Mande sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br. Gostou do vídeo? Curte. Gostou muito? Compartilha. Adorou? Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira a gente vai estar trazendo um vídeo novo e a ideia é justamente essa, te ajudar. A ideia é poder, de alguma forma, simples, clara e objetiva, te ficar dando dica para você nessa área. Engenharia e condomínio. Obrigado, pessoal, e até a próxima.